Olá, você que está acompanhando o livro A Sala, cada capítulo aqui no canal A Sala, o Livro. Eu coloquei um vídeo aí faz uma semana falando a respeito dos símbolos que as sociedades secretas utilizam, que nós encontramos nas igrejas protestantes, na igreja católica e em outras igrejas também, que acabaram herdando esses símbolos, ou às vezes são colocados ali intencionalmente por arquitetos e por aqueles que fazem o design da igreja. Estes símbolos estão por toda parte. Na verdade, eles têm um significado religioso, espiritual. Muitas vezes nós não sabemos e não conhecemos estes símbolos. Nas marcas daqueles produtos que nós compramos e adquirimos, o símbolo está ali. Muitas vezes está no logotipo, no nome da marca de um produto que nós compramos. A Bíblia ela é repleta de símbolos com significados. Animais na Bíblia trazem um significado: o leão, o cordeiro, a serpente, a pomba. Tem tantos animais com símbolos. Dentro das profecias nós vemos também o leão, o leopardo, o urso e às vezes um dragão. Mas também números têm significados. Os números 7, o número 8, o número 10, o número 12, o número 24 têm um sentido espiritual do lado de Deus. Os números que intercalam esses números pares, com exceção do 7, eles são utilizados pelo satanismo. Então nós encontramos ali o número 6, nós encontramos o número 9, nós encontramos o número 11, o número 13 e o número 23. E eles aparecem muitas vezes na simbologia e nós podemos ver a relação que existe com o lado obscuro, com o lado das trevas. Eu falei no último vídeo a respeito do pentagrama, da estrela de 5 pontas, que nós encontramos em muitos lugares e é utilizada no satanismo. Às vezes nós encontramos ela na igreja. E por isso é um cuidado que nós temos que ter ao termos uma árvore de Natal e colocarmos no topo dela uma estrela de 5 pontas, um pentagrama. Hoje há luminárias que são muito utilizadas no mundo inteiro e ela se tornou muito popular e comum, uma estrela de 5 pontas, e o fio, não sei se intencionalmente ou não, ele não sai da ponta da estrela deixando ela em pé. Ela sai entre 2 raios da estrela. Ou seja, ela acaba ficando de cabeça para baixo. Ela acaba ficando um pentagrama de cabeça para baixo, como eu mostrei no outro vídeo. A gente sabe o que isso significa. O maior símbolo utilizado no cristianismo, que vem do paganismo, é o sol. O sol nós encontramos muito dentro do catolicismo e também nas igrejas protestantes. O símbolo do sol, às vezes apenas como um círculo, uma circunferência, ele remonta lá no passado das religiões antigas da Mesopotâmia. Baal, Deus Sol. Deus Sol estava na Babilônia e em todas aquelas religiões antigas a adoração do Sol existia. Começou na Torre de Babel. O Deus Sol tem sido adorado por todos os povos ao redor do mundo desde os tempos mais antigos. E se nós pesquisarmos qualquer civilização antiga ou qualquer religião antiga no mundo, você vai ver que o Deus Sol está presente ali. Por exemplo, os Incas adoravam o Deus Sol, os Maias e Astecas também, os egípcios, Amon-Ra, e o obelisco, que nós vamos ver no livro A Sala mais para frente, aparece dentro das sociedades secretas e está presente nas principais cidades e capitais do mundo. Ele é nada mais nada menos do que um raio de sol petrificado. O obelisco é o símbolo de adoração a Amon-Ra, o deus Sol, dentro da religião egípcia. E ele está presente aí dentro do catolicismo. Nós vemos na Praça de São Pedro, no centro, um obelisco que foi trazido do Egito para lá e foi colocado ali. Nós temos obelisco também em Washington, em São Paulo, em Buenos Aires. Nós temos obelisco nas cidades principais do mundo inteiro, dentro do Central Park em Nova York, em Paris. Quase que qualquer cidade do mundo você vai encontrar o obelisco. É uma marca, um sinal, é um símbolo do Deus Sol. Quem é o Deus Sol? Por que nas religiões do mundo todo nós encontramos, de uma forma ou de outra, o Sol como centro de adoração? Se nós pegarmos qualquer língua europeia germânica, alemão, e aí vamos para o norte, né? A Alemanha, a Inglaterra, no inglês, no holandês, no dinamarquês, no sueco, no norueguês, no finlandês, todos esses países, a palavra para primeiro dia da semana é dia do sol. Sunday, no inglês. Zondag, no holandês, e assim por diante. A mudança aconteceu
justamente no latim, quando a Igreja Católica estabeleceu o primeiro dia da semana como dia de adoração dos cristãos. E assim se tornou Dies Dominicus, ou seja, dia do Senhor. E daí que vem a palavra domingo, no espanhol e no português, domenica, no italiano, dimanche, no francês, dia do Senhor. Mas esse é o dia do Senhor, biblicamente falando? Bom, a Bíblia diz de outra forma, de outra maneira. Por que o primeiro dia da semana como dia do sol? O primeiro dia da semana tem relação com a criação. A criação começou lá no princípio, em Gênesis 1, com Deus no primeiro dia trazendo luz. Luz é o símbolo do primeiro dia da semana. O sétimo dia na criação é o sábado, o dia de descanso, Shabbat, vindo do hebraico, descanso, porque Deus descansou nesse dia e ordenou que o homem e a mulher descansassem nesse dia. Então, o primeiro dia da semana é o dia da luz. Acontece que Lúcifer, que quer dizer portador de luz, como a Bíblia se refere a ele como estrela da manhã, era um anjo de luz. Luz é o seu símbolo. E ele tomou para si dois símbolos para esse mundo, que ele espalhou e infiltrou em todas as religiões do mundo. Se ele é a fonte de luz, ou se ele é aquele que é portador de luz, a fonte de luz do planeta Terra é o Sol. Então o Sol se tornou o símbolo dele, e por isso o Sol está infiltrado em todas as religiões. Todas as religiões do mundo antigas adoram o Sol, buscam a adoração do Sol. Deus tem um dia para adoração, é o sétimo dia da semana, o sábado. Então o primeiro dia da semana, como foi o dia da luz na criação, é o dia do Sol, é o dia dele, o dia daquele que porta a luz. Por isso domingo, primeiro dia da semana, se tornou o dia do Sol. E está em todas as religiões, em todas as culturas do mundo, o primeiro dia da semana é o dia do Sol. Monday, ou Moon Day, é o dia da Lua, é a segunda-feira, e assim por diante. Astros e estrelas estão colocados ali dentro da religião romana, da religião grega. Símbolos foram agregados, mas o primeiro dia da semana sempre permaneceu no mundo todo como o dia do Sol. Eu queria mostrar para vocês o que eu encontrei nessas igrejas que eu visitei nos Estados Unidos, no tempo que eu morei ali. No estado de Maryland, na cidade de Hagerstown, eu estava visitando essa igreja, estive ali por algumas vezes, e olhando o vitral, eu percebi esse símbolo. Veja só, é um símbolo que nós encontramos no catolicismo, mas também remonta a tempos antigos e religiões antigas, de onde esse símbolo infiltrou no cristianismo. E este gesto feito com a mão, com os dois dedos, é encontrado no budismo, no shintoísmo, no hinduísmo e em religiões pagãs. E está nesse vitral na mão do anjo, que tem uma trombeta. São 3 anjos, 3 trombetas, 3 mensagens angélicas. Nós conhecemos e sabemos o que isso quer dizer, está em Apocalipse. Agora, por que a mão do anjo faz esse mesmo sinal que vem do paganismo? Alguém colocou isso ali. Numa outra igreja eu estava visitando durante um casamento. E depois que a gente aprende os símbolos, não tem mais como não ver. Eu estava ali olhando, assim que entrei na igreja com a minha esposa, olhando para o vitral que estava bem ao fundo e vi o formato no vitral de um obelisco. Claro que está em Maryland, isso quer dizer muito próximo a Washington, D.C., onde tem um obelisco de Washington. Talvez seja esse o motivo, a referência do obelisco. Mas dentro da igreja, um símbolo pagão egípcio, um obelisco. No centro do obelisco, o que você vê nessa imagem? Um sol. Então veja, adoração ao sol, o obelisco, o Deus Sol presente dentro de uma igreja protestante que não faz os seus cultos no domingo e não entende que domingo é o dia de adoração. Por que isso está ali presente nessa igreja? Então todos esses detalhes nos levam a pensar que pessoas com intenções colocam esses símbolos nos locais de adoração. Agora, quando eu descobri a respeito do sol e a presença dele, eu tirei um dia ali nos Estados Unidos, em Maryland, quando eu estava indo para o trabalho, e eu comecei a registrar e escrever o nome dos logotipos, o nome das companhias, ou tudo que eu visse durante o dia que tivesse no seu símbolo o sol, ou algum outro símbolo desses. E eu comecei a marcar. E veja as imagens de um dia, somente pela manhã, indo para o trabalho, no caminho, que eu encontrei de locais que usam o sol como parte do seu logo, do seu símbolo. Aqui eu encontrei casas de repouso, ou seja, um asilo. Eu vi ali postos de gasolina, e às vezes de forma disfarçada. Eles colocam como uma flor,
colocam como um livro aberto, como feixes de trigo, e às vezes nós vemos o sol no símbolo de um hotel. Vários hotéis utilizam o sol no seu logo. E eu fiquei pensando, mas por que um hotel usaria o sol no logo? Hotel é um local para a gente dormir. Se tivesse que ter algum símbolo no logo, seria a lua. Agora, por que colocar o sol? Aqueles que são donos dessas companhias, eles têm ligações com sociedades secretas. E muitas vezes os símbolos são colocados ali para demonstrar aquilo que eles creem, mostrando a importância daquilo que eles adoram, daquilo que eles respeitam, daquilo que eles consideram de valor. E o sol faz parte desses símbolos. Por isso, uma rede de hotéis, que deveria ter uma lua, na minha maneira de ver, tem um sol no seu logotipo e é colocado ali para demonstrar aquilo que os seus proprietários creem. Então nós precisamos ter cuidado com os símbolos. O uso desses símbolos não vai interferir diretamente na nossa vida, mas eu evitaria na minha igreja, na minha casa, usar certos símbolos, na minha roupa, na minha vestimenta, naquilo que eu utilizo, porque estes símbolos têm significado. Quando nós usamos símbolos cristãos, nós demonstramos que somos cristãos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós confiamos na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas se eu tenho símbolos na minha vida, ao meu redor, que demonstram outra crença, outra fé, outra coisa, isso pode ser um problema. Porque quando eu tenho coisas que pertencem ao inimigo de Deus, eu acabo dando desculpas para ele estar presente na minha vida. Ou eu estou dizendo, isso não tem importância, isso não tem interferência nenhuma na minha vida, ou naquilo que eu creio. Cuidado, a Bíblia é repleta de símbolos. Os símbolos foram colocados ali por Deus com o objetivo de impressionar a nossa mente e transmitir uma mensagem, de dar um significado para aquilo que está sendo colocado. Agora, há símbolos distorcidos e mal utilizados. Nós sabemos que o arco-íris é um símbolo utilizado por Deus, foi ele que criou e ele tem uma mensagem, um significado. E ele é usado hoje em dia de outras formas, de outras maneiras, para transmitir um outro significado. Não é por acaso que o arco-íris tem 7 cores e o arco-íris utilizado hoje em dia por aí tem 6. Os números têm significado, como eu disse. O número 7 tem um significado, biblicamente falando. O número 6 também. Que Deus abençoe você, te dê sabedoria e discernimento, que é um dom do Espírito, para você distinguir a diferença do certo e errado e para você perceber esses enganos, essas falácias que existem por aí, para a gente não cair nelas, para você estar preparado e saber defender a sua fé e para que você demonstre, através da maneira que você se veste, se porta, como você fala, como você transmite as suas ideias e até mesmo através dos símbolos que estão ao seu redor, naquilo que você crê, na posição que você tem, que isso possa ser demonstrado com tudo ao seu redor. Vamos em frente com o livro A Sala e mais para frente, mais mistérios e símbolos vão nos revelar o mundo secreto que está ao nosso redor. Um abraço, até o próximo vídeo. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.